Se você está querendo montar um computador agora com peças atuais, sem pagar o olho da cara e ainda assim ter muita performance, eu acho que você tem que prestar muita atenção nesse vídeo que a gente vai falar do processador Ryzen 5 7500F. Um processador que tem aparecido há um bom tempo já no nosso grupo de ofertas em promoção a preços excelentes. Hoje mesmo, que é o dia que você está vendo esse vídeo, eu tenho certeza que está rolando uma promoção legal, então já vou deixar o link na descrição. E esse processador, ele é uma porta de entrada excelente para você que está buscando ter um processador da plataforma mais atual da AMD, que é a plataforma AM5. A gente está falando de um Ryzen da plataforma AM5 que em muitas ocasiões vai ter uma performance bem próxima do Ryzen 7 5700X 3D, que é um processador da plataforma M4 e muitas das vezes trazendo um valor mais interessante até do que ele. Então por isso muita gente que tem um processador da plataforma M4 da AMD já está pulando para a plataforma M5 por conta desse Ryzen, ainda mais levando em consideração que a AMD acaba sendo bem diferente da Intel quando se trata na questão de upgrade de processadores. E na própria plataforma M5 a gente já tem a possibilidade de colocar um Ryzen 7000, Ryzen da linha 8000, Ryzen da linha 9000 que está lançando agora nesse ano, inclusive as versões com cache 3D. Então acaba que está sendo um bom negócio para quem já tem um AMD e está pensando em evoluir. Para quem está montando uma máquina do zero, esse cara aqui é um processador cheio de novas tecnologias. Ah, Fafá, e o que esse processador tem de tão especial assim para você falar que ele está sendo uma porta de entrada boa para a plataforma M5, trazendo um custo-benefício legal dentro desse universo? Apesar de eu estar falando que ele traz um custo-benefício legal, se você olhar no próprio site da AMD, você vai ver que ele está sendo considerado um processador de entusiasta ainda para quem quer montar um PC high-end, porque ele é um processador ainda muito atual da AMD com a arquitetura Zen 4. A gente sabe, quanto mais recente é a arquitetura de um processador, mais tecnologias ele costuma ter para trazer mais performance para você. Ele inclusive foi lançado no dia 22/7/2023, quase ali em 2024, né? Finalzinho do ano de 2023. Em termos de especificação técnica, ele vai ter 6 núcleos físicos, 12 threads, e ele vai ter um clock boost que vai pegar 5 GHz. Esses 5 GHz aqui, eles podem ser personalizáveis. Ele é um processador que tem um TDP de 65 watts, é um TDP muito baixo, e na prática ele não é um processador que esquenta demais, que fica lá 90 graus, 80 graus. Se você tiver um bom sistema de arrefecimento, você vai conseguir controlar bem a temperatura dele. A gente sabe que a relação também da temperatura do processador acaba ficando muito atrelada também à questão de consumo energético. Acaba que ele é um processador que consome pouca energia, não esquenta muito, o que te permite fazer alguns ajustes nele, por exemplo, de overclock, ou, por exemplo, eu posso dar uma futicada nele para ele trabalhar dentro de um parâmetro de temperatura e tudo mais. Considerando, né, que no mínimo ele vai ter um clock de 5 GHz para a geração AM7 e que ainda tem essa possibilidade de aumentar o clock ou personalizar alguma coisa para melhorar a relação aí de consumo energético e tudo mais, ele acaba sendo um processador muito poderoso, é muito clock para um processador, né, cara? Além disso, se a gente observar principalmente o cache L3 aqui, a gente vê que ele vai ter 32 MB de cache L3. E a questão do cache, ela acaba fazendo diferença real, principalmente para jogo. Isso porque o cache acaba sendo uma memóriazinha interna no processador, que é bem mais rápida que a memória RAM. Então, o processador vai pegar os dados da memória RAM, vai mandar para o cache. Aí, no caso, primeiro ele manda para o cache L3, depois ele vai mandar para uma memória que está mais perto ainda dos núcleos do processador, que é mais rápida ainda, que é o cache L2, e depois ele vai mandar para o cache L1. E a AMD já comprovou isso muito bem, principalmente lançando as linhas de processadores mais otimizadas para jogos, que são a linha dos processadores com cache 3D, ou seja, são processadores que têm muito cache L3 e esses processadores são monstruosos para jogos. E apesar desse cara aqui não ter um cache 3D, ele tem muito cache, o que é o suficiente para ter mais performance do que processadores da 8ª geração da plataforma M5, que também prometem ser processadores entre aspas, mais baratos. Via de exemplo, em muitas situações esse cara acaba levando vantagem para jogar até em relação ao Ryzen 7 8700G, que é um processador que tem 8 núcleos, ou seja, são 2 núcleos a mais, é um processador de uma geração mais nova, acaba também sendo um processador que consegue atingir um clock mais alto, só que na prática ele só vai ter espaço para 16 MB de cache L3, até porque esse processador aqui tem a letra G no final,
ele é um processador que tem um gráfico integrado próprio. Enquanto isso, o Ryzen 5 7500F, como o próprio nome já diz, né, a gente tem um F aqui no final, significa que ele não vai ter um gráfico integrado próprio, o que fez ele ficar mais barato, também fez sobrar um pouco mais de espaço físico para pôr mais cache nele, mas em compensação, você só consegue usar ele se você tiver uma placa de vídeo. E esse é um dos motivos também que eu acho que faz muito sentido você ter um desse, porque a galera às vezes acaba pagando mais caro para ter um processador com gráfico integrado e compra um processador super potente. O gráfico integrado às vezes tem um desempenho próximo a uma RX 580 chinesa, que é uma placa de vídeo relativamente barata. E muitas das vezes a pessoa fica usando aquele gráfico integrado ali um tempão, acaba que não faz tanto sentido. Ela tem investido pesado, tem investido um pouco mais no computador, um processador melhor, sendo que ela está usando um gráfico integrado que segura toda a performance do conjunto. Então o Ryzen 5 7500F ele também vai levar vantagem em relação ao Ryzen 8500G, Ryzen 8400F em relação de performance e preço. Se você quiser montar um PC custo-benefício com peças atuais, cara, tudo vai te jogar direto pro Ryzen 7500F. Se você pegar em diversos benchmarks, comparar o Ryzen 5 7500F com outros processadores, a primeira coisa que você vai notar é que ele é praticamente o 7600, só que sem gráfico integrado. É literalmente isso. Você vai ver que, até se tratando em jogos, vai ter processador da plataforma M4 da AMD que detona ele, tipo o Ryzen 5800X 3D. Ele é um processador que vai ganhar em diversos benchmarks. O Ryzen 75700X 3D, que dependendo da situação também até compensa comprar. A gente já viu promoções legais dele também. É um processador que vai estar em muitas situações alguns patamares acima, em outras situações ele vai perder. Só que no fim das contas, por exemplo, se a gente fica olhando só pontuação em benchmark, a gente acaba perdendo o X da questão da parada e acaba não prestando atenção no que realmente compensa, no que realmente é custo-benefício. Por quê? Quando a gente faz um benchmark no processador, é uma parada sintética que tenta simular o uso extremo. Então, eu vou fazer um benchmark para testar o processador no jogo X. Eu vou colocar o gráfico um pouco mais baixo para forçar o processador. Vou rodar um programa de benchmark e tudo mais. Só que pensa comigo, o cara que é gamer ali, o cara que é entusiasta, ele tá comprando às vezes o PC ali para jogar. Vamos supor que ele tenha condição de comprar uma RTX 5090 que lançou agora. Será que o cara ali que tá comprando uma RTX 5090, ele ficaria feliz usando esse processador? Será que daria para usar ele com uma 5090, por exemplo? Se eu estiver pensando num processador high-end para colocar qualquer placa de vídeo? É uma pergunta interessante a se fazer. E olha, na maioria dos jogos que o cara fosse jogar, eu tenho certeza que ele ficaria feliz com esse processador. Por quê? Já pode ver aqui no YouTube que tem uma pá de gente testando a RTX 5090, a RTX 5080, que são as novas placas da Nvidia, que tem o auge da performance hoje. E o cara que compra essa placa de vídeo, ele quer o quê? Ele quer rodar os jogos com a resolução 4K, com gráfico no talo e ter uma performance bacana ainda por cima, né? Só que a performance bacana que o cara tá tendo rodando um jogo atual, por exemplo, como o Kong, em 4K, com Ray Tracing e tudo mais, é isso aqui, ó. O cara tá jogando o jogo a 70 FPS, 60 e poucos FPS na prática, até na 5090. Você pode ver vários testes aí dos jogos mais atuais e pesadões, o quanto eles estão exigindo das placas para rodar com tudo no talo. A gente pode dar uma olhada até no exemplo aqui que eu peguei, ó, o cara comparando a 4090 com a 5090, né? E o cara tá usando aqui o Ryzen 7 9800X 3D para jogar o Wukong com a 5090. E olha o nível de uso do processador, 26%. Isso aqui é o que, ó, nessa ocasião? É dinheiro jogado fora, cara. Porque ele tem um processador poderosíssimo, mas na prática o jogo tá pesando tanto para a placa de vídeo que em raras ocasiões, claro que, poxa, é bom você ter o mais poderoso se você puder, só que em poucas ocasiões que o cara vai usar toda a potência que um processador como esse tem. Então acaba que um processador tipo o Ryzen 5 7500F pode fazer sentido até para um cara que tá querendo uma 5090. A gente pode ver aqui um exemplo até no jogo do Cyberpunk 2077, que hoje é exemplo de otimização, que tem todas as novas tecnologias da Nvidia. O jogo rodando aqui em 4K, com DLSS, FrameGen 4X, que é a nova geração do FrameGen. Olha o uso do processador aqui, ó. Vou pausar. Apenas 32% do Ryzen 7 9800X 3D. Por quê? Porque o cara tá jogando com tudo no talo, tá bom? Que ele tá pegando uma margem de FPS muito legal e tudo mais.
Só que esse processador aqui também faria a mesma coisa com essa placa de vídeo. Tem muita gente aqui, ó, que tá cansada, careca de testar hardware, que vai confirmar o que eu tô falando aí, né, galera? Em outro conteúdo, se vocês quiserem, eu trago esse processador e a gente foca em comprovar isso que eu tô falando, beleza? Mas vai por mim, é uma opinião de quem tá testando o processador, o computador há anos aqui no YouTube. Ó, e querendo ou não também, o Ryzen 7 5500F é um processador que você pode colocar com uma placa-mãe mais simples, uma A620, que seria uma placa-mãe um pouco mais barata para a plataforma AM5, dá conta do recado para esse processador, uma vez que eu mesmo já citei no vídeo que ele tem um baixo consumo energético. E a gente também está conseguindo achar os preços legais aí também de memória RAM. Vou mostrar para você o kit que hoje com esse processador vai estar em torno de R$ 2.022 no nosso grupo de ofertas. Eu estou gravando o vídeo um dia antes, sabendo que vai ter oferta nesse momento que você está assistindo, tá? Então por isso o preço vai estar diferente do que eu estou mostrando. Mas confia, tem um link na descrição aí que vai comprovar. Esse processador aqui, né, que é o 7500F que eu estou falando, com essa placa-mãe A620ME da MSI e 16 GB dessa memória RAM DDR5 da Juhor, deve estar saindo agora em torno de 2022 aí para você, tá? E se liga na frequência da memória, 6.800 MHz. Não é a memória RAM DDR5 mais rápida do mundo, mas ela tem uma quantidade de frequência boa o suficiente para manter uma boa performance do processador. Esse mesmo kit com 32 GB de RAM vai dar em torno de R$ 2.402. Nossa, Fafá, é um kit muito mais caro do que normalmente você costuma mostrar aqui no canal. Sim, cara. Talvez com esse valor a gente consegue montar até PC inteiro. Só que aqui a gente tá falando de um kit que tá numa plataforma nova, que é a M5, tá trazendo um custo-benefício legal para a performance que ele é capaz de entregar, para a placa de vídeo que ele consegue tocar. Ou seja, é um kit que você vai comprar, cara, que sabe-se lá quantos anos você vai ficar com ele, porque a AMD, cara, ela dificilmente descontinua uma plataforma. Só para você ter ideia, a plataforma M4, ela foi lançada em 2016. E ano passado, mesmo 2024, a AMD chegou a lançar o Ryzen 5700X 3D. Para você ver como que a AMD, ela não costuma abandonar fácil as plataformas que ela tem, possibilitando uma boa margem de upgrade para quem compra um PC nas plataformas dela, né? Então é isso, né, cara? A gente tem um processador forte com uma plataforma que tem longevidade, caso você queira comprar um processador mais forte daqui a alguns anos, bem capaz da sua placa-mãe servir, né, ou ser compatível com outros processadores que vão valer a pena. Eu sei que eu podia pegar 1 milhão de testes aqui nesse vídeo e sair mostrando e tudo mais, mas o meu objetivo foi trocar mesmo uma ideia com você. Em relação aos testes, você pode pesquisar tudo que eu falei aí no YouTube, em outros canais e tudo mais, mas a informação que eu precisava eu passei para vocês, galera. Tá aqui, ó, nosso grupo de ofertas. É um processador bom, tá num custo-benefício legal. Vou ficando por aqui, grande abraço, tamo junto.